beleza? Somos aqui do Explicador Virtual. Nós vamos continuar nossa aula de matemática. Nós continuamos com o quê? Com o assunto que são as áreas dos principais polígonos. Então vamos ver agora a área de um losango. Então um losango é um quadrilátero um pouco diferente que aparece dessa forma. Então olha só, gente. Está aqui o nosso losango. Pode parecer meio que um quadrado ou um retângulo distorcido. E o losango tem umas peculiaridades aqui. Então olha só, gente. Não é um quadrado que a gente entorta, não. Pode até ter vindo de um quadrado, ter lados iguais aqui, mas não é isso não. É uma coisa diferente. Ele tem a forma que parece meio que um diamante aqui. Mas é um quadrilátero e tem essa forma onde eu tenho lados iguais e aqui lados iguais. É diferente daquele exemplo que a gente viu na aula passada, que eu perguntei se isso aqui, por exemplo, se isso aqui era um retângulo. Porque esse lado aqui é igual ao lado oposto. E esse aqui é igual ao seu lado oposto. A gente viu que não era, porque para ser retângulo também tem que ter o ângulo de 90. Só que no losango, eu não quero que esse lado seja igual a esse. Não são os lados opostos que tem que ser iguais. São os lados de cima e os lados de baixo que tem que ser iguais. Esse lado tem que ser igual a esse. E esse lado tem que ser igual a esse. É isso que vai formar o nosso losango aqui. Agora, se ele veio de um quadrado meio retorcido, de um retângulo, de um outro quadrilátero que você deu entortada, aí é outra história. Mas o mais importante é que ele aparece nessa forma aqui, a gente vai ver como a gente encontra a área dele. Bom, gente, o losango possui duas diagonais, uma maior e a outra menor. Bom, diagonal maior, Dzão está aqui, diagonal menor, Dzinho está aqui. Bom, todo quadrilátero, como a gente sabe, tem duas diagonais. Exemplo aqui, ó. Tem esse retângulo aqui, ó. Uma diagonal, duas diagonais. Agora, o que define uma diagonal? O que é uma diagonal? É quando eu saio de um vértice até o outro, faço uma reta aqui, ó, de um vértice até o outro, e que isso não seja um lado do meu polígono. Isso define uma diagonal. Que a gente pensa em diagonal dividindo ele em partes iguais. Não necessariamente divide em partes iguais. Por exemplo, se eu tiver... Vou fazer um quadrilátero um pouquinho mais feio aqui. Só que é um quadrilátero. 1, 2, 3, 4. O que seria a diagonal desse aqui? Ó? Sai daqui e vem pra cá. Ó. Não dividir em partes iguais. Essa partezinha de cima é maior do que essa. E a outra diagonal seria isso aqui. Pode ver que ele está bem diferente aqui. Então, não necessariamente uma diagonal divide em partes iguais. Diagonal nada mais é o quê? Que eu sair de um ponto aqui, ó, de um vértice ao outro, e que isso não seja um lado. Porque aqui, por exemplo, eu sair daqui para cá, estou saindo de um vértice para o outro, não é? Só que essa reta aqui já está no meu polígono, que é o lado já. Esse aqui é o lado do meu polígono. Então não é uma diagonal. Então nesse caso eu tenho duas diagonais, e uma menor, Dzinho, e uma maior, Dzão. Como que eu vou calcular a área? Está aqui a fórmula. É meio que fosse uma base vezes altura sobre 2 aqui, gente. É parecido, não é isso não, gente. Mas é o quê? É o Dzão, diagonal maior, vezes o Dzinho, sobre 2. É claro, se eu colocasse um retângulo ali, também a gente veria que dá para fazer essa assimilação entre a área do triângulo, que era metade de um retângulo, e aqui também. Mas não vamos entrar nesse mérito não, vamos entrar em outro mérito. Só que aqui, ó, diagonal maior vezes diagonal menor, sobre 2. Bom, gente, vamos pensar no losango aqui, ó, como formado por 4 triângulos iguais. Está aqui, ó. 1, 2, 3, 4 triângulos iguais. De base
Dzão sobre 2. Por que Dzão sobre 2, gente? Diagonal grande não é isso aqui tudo? Diagonal maior? Então esse triângulo é formado por metade dessa diagonal. Então a base dele é D sobre 2. E a altura, Dzinho sobre 2. Por quê? Diagonal menor é isso tudo. Metade dela está formando um triângulo, ou seja, Dzinho sobre 2. Então olha só, galera. A área desse triângulo, como é que vai ser formada? Tá aqui, ó. Dzão sobre 2, base, vezes Dzinho sobre 2, que é a altura. Tudo isso dividido por 2. Então disso aqui eu vou tirar o quê? Dzão vezes Dzinho. Dá isso mesmo, Dzão vezes Dzinho. Sobre 2 vezes 2, 4. Isso tudo dividido por 2. A gente já viu como é que a gente faz esse tipo de fração, né, gente? Esse denominador vai passar aqui para baixo, né? E esse denominadorzinho do denominador, da parte de baixo da fração, vai passar lá para cima. Então como é que vai ficar? É como se eu tivesse isso aqui, ó. D vezes Dzinho sobre 4 vezes 1 sobre 2. Bom, 4 vezes 2, sei que vai dar 8. Então tá ali, a área de um triângulo desse aqui vai ser D vezes Dzinho sobre 8. Só que é o seguinte, galera, eu descobri a área de um triângulo só. Só que eu quero descobrir a área dos 4 aqui, para poder somar e dar o meu losango. Então o que eu faço? Como eu tenho 4 triângulos, multiplico por 4. Então, 4 vezes Dzão vezes Dzinho sobre 8. O que a gente faz aqui, gente? Simplifica por 2. Simplifica por 2, vai dar o quê? 2 em cima e 4 embaixo. Dá para simplificar mais? Ah, então vamos simplificar melhor. Vamos simplificar logo por 4. Aqui por 4 e aqui por 4. 4 dividido por 4, 1. 8 dividido por 4, 2. Então a área do meu losango inteiro, que eu vi somando esses triângulos, deu Dzão vezes Dzinho sobre 2. É a mesma área que a gente já viu ali no nosso outro slide. Então a gente viu somando todos os triângulos de um losango que a gente chega na mesma fórmula ali para a área. Então a área do losango, Dzão vezes Dzinho sobre 2. Trapézio. Um trapézio pode aparecer de duas formas. Ambas resolveremos da mesma forma. Formado por dois lados paralelos entre si, que são a base maior e a base menor. Então olha só, gente. Está aqui, ó, um trapézio. Isso aqui é um trapézio. Então olha só, o mais importante nesse caso aqui é o quê? Ele tem uma base grande aqui, que eu vou chamar de base maior. Uma base pequena, que eu vou chamar de base menor. E olha só, ele tem uma altura aqui. Tem uma altura. Só que qual a diferença dessa imagem para essa? Naquela ali, nessa primeira imagem, eu tenho dois ângulos de 90. Eu tenho uma altura aqui que já é o lado do meu trapézio, já é um dos lados do meu quadrilátero aqui. E nesse caso, ele está mais, vamos dizer, mais esparramado aqui, para os dois lados. Onde a altura não está aqui. Eu tenho que saber o quê? Que a altura é desse ponto até esse ponto aqui embaixo. Essa é a minha altura. Ali já está implícito que a altura é esse lado esquerdo aqui. Aqui eu tenho dois ângulos de 90. Aqui não. Aqui eu tenho ângulos diferentes de 90. Só que os dois são trapézios e os dois eu resolvo da mesma maneira. Vamos ver como. Ah, outra coisa importante. Se eu tiver um trapézio assim, meio que de cabeça para baixo, vamos dizer. Isso aqui é um trapézio? É. Eu tenho uma base em cima e outra base embaixo. Tudo bem, base a gente já sabe que é a parte de baixo, mas essa parte e essa aqui são as duas bases que eu tenho no meu
trapézio. Então, ele pode estar de cabeça para baixo? Pode. Ele pode estar assim, ó, meio que deitado, virado para cima? Pode também, a gente resolve da mesma forma. A área do trapézio, ele é composto do seguinte, gente. Base maior, essa parte aqui de baixo no caso, Bzão. Base menor, que é essa parte de cima, Bzinho. E a altura, que eu botei o H minúsculo aqui. Aí você pode pensar também, ah, professor, mas se a altura tiver H maiúsculo, faz diferença? Não, não faz diferença nenhuma. H minúsculo, H maiúsculo, tudo bem. Se tiver aparecer H maiúsculo, sem problema, porque é a altura do mesmo jeito. O importante é você definir bem aqui, ó, base maior e base menor, para não confundir. Agora, qual vai ser a área? Um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Entre parênteses, ou seja, eu vou resolver isso aqui primeiro, base maior mais base menor, vezes altura, tudo isso dividido por 2. Um pouquinho mais complicado. Só que, se eu tiver um trapézio assim, ó, meio que virado para cima, agora a base não é essa parte aqui não, gente. Eu não posso trabalhar com ele assim. Meio que vira ele assim. Você não precisa virar, literalmente, mas você tem que observar ele dessa forma aqui, ó. Agora dá para resolver, porque eu tenho base maior, base menor e altura aqui. Se eu observar ele assim na vertical, posso resolver ele desse jeito mesmo. Só que eu tenho que saber que a base não é isso aqui. A base maior vai ser esse lado aqui, ó. A base menor é esse. E a altura, ó, é esse. Só meio que você virar um pouquinho a cabeça para olhar ele aqui, ó. Então, vai trabalhar com trapézio? A fórmula é essa. Ele está virado para cima? Cuidado com o que você tem aqui. Base maior continua sendo essa, base menor continua sendo essa. Base maior e menor são sempre o que, gente? Os dois lados paralelos. O que são paralelos? Então assim, ó, lado a lado. Não importa a distância vai ser a altura. Base menor e base maior aqui. Dois lados paralelos são as duas bases, mesmo que ele esteja virado para cima. E, por último, gente, área do círculo. O círculo, gente, é um pouquinho diferente, não tem lados para avaliarmos. A única coisa que a gente pode avaliar é o quê? Por ser circular, utilizaremos o π, que é esse símbolozinho grego. Você pode fazer, não precisa fazer tão bonitinho não, faz isso aqui, ó, 2 tracinhos, um semicírculo aqui para cima, não tem problema. Que vale 3,14 aproximadamente. É um valor fixo, isso aí a gente não precisa saber da onde veio, é um valor fixo. O π é uma unidade que a gente usa para coisas circulares, é uma coisa que a gente usa para coisas circulares. Então, ele é bem distinto mesmo, é bem peculiar mesmo. Ele vale 3,14 aproximadamente. Ele vai auxiliar a gente o quê? No cálculo da área. Além do π, gente, o que a gente pode medir aqui? A gente pode medir lado aqui? Não, não tem lado. Não tem como medir esse tamanho aqui se eu não esticar esse círculo aqui. Não tem como. O que eu posso medir é o quê? O raio dele. O que é o raio? É a reta que vai do centro até o quê? A borda da minha curva. Vai do centro até a borda. Esse é o meu raio. E isso eu posso calcular, isso eu posso averiguar. Que está escrito aqui, raio do círculo, que é a reta que vai do centro à borda do círculo. Então, como é que eu calculo a área? Nesse caso, vamos colocar aqui a fórmula. Vamos trabalhar com isso daqui, gente. A área vai ser igual a π vezes r ao quadrado. Então, exemplo, se aqui for 2 centímetros, o que a gente vai fazer? A área igual a π, quem é π? 3,14. Ah, professor, mas meu professor deixou eu arredondar isso aqui para 3 direto. Então bota 3. Mas geralmente é 3,14. Vezes o raio ao quadrado, que é o quê? 2 ao quadrado. Óbvio, depois a gente coloca o centímetro ao quadrado, só não esquecer.
2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4, vezes 3,14, você dá o seu resultado aqui. Então, sempre isso. Botou o 3,14 no lugar do π, colocou o raio ao quadrado, bem simples, achou o valor da área. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui, até a nossa próxima aula.